Eu sou o Ernie e nessa aula eu vou estar falando um pouco sobre gerência de configuração e controle de versão, né? Bom, vou estar mostrando como compartilhar o seu projeto em um repositório de código remoto. Então, vamos criar aqui um projeto. Adicionar uma classe ao projeto. Bom, aqui estarei só demonstrando então a classe simples só no Hello World. Para compartilhar o nosso projeto, a gente vai precisar de um repositório remoto. Vários sites oferecem esse tipo de serviço. Temos o Assembla, XPDev, SourceForge, entre outros. Esses são os três mais conhecidos. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O SourceForge, por exemplo, só oferece projetos públicos. No XPDev a gente pode ter até 2 repositórios privados com limite de 10 megas. No Assembly a gente pode ter um repositório privado que pode ser compartilhado com 3 usuários e a gente tem um limite de 500 megas. Bom, eu vou estar utilizando o Assembly nesse exemplo aqui para criar o seu projeto. Vamos utilizar o Subversion, que é o mesmo SVN. Bom, aqui no caso eu já tinha criado o repositório. Está aqui. Vou excluir ele e criar de novo só para que vocês aprendam como é. Aqui a gente tem a opção de deletar. Na aba admin, lá no final, vamos deletar. Ele vai pedir o nome do repositório. Pronto, foi deletado, não está mais aqui. Agora vamos criar. Selecionar Subversion e dar um nome ao projeto. Aqui tem algumas opções de segurança. Se pessoas que não são membros vão ter permissões e que tipo de permissões. Aqui está dizendo que elas não vão ter permissões. E os membros, quais são as permissões dos membros. Vamos criar. E já voltamos para aquela página
inicial. Bom, aqui tem algumas opções. Temos a aba de time, que é onde você pode adicionar outros membros da equipe. Procurar aqui, sei lá, alguma coisa, é só sair colocando e depois clicar adicionar, que vem para cá. Ele receberá um e-mail e poderá entrar e participar do projeto. Bom, a aba admin eu acho que já mostrei. Tem uma coisa legal aqui que, como o Assembler só oferece para vocês um repositório privado, a gente pode tirar ele dos pacotes de Free Workspace e converter em um projeto público. E não tem limite de repositórios para os projetos públicos. Não sei se tem limite de usuários para os projetos públicos. Bom, basicamente é isso. Vamos agora procurar aqui no SVN. Bom, o Assembler também já cria as partes iniciais, né? Tem o trunk, as tags e os branches. Bom, nos branches a gente geralmente costuma colocar versões do seu código. Como assim versões? Por exemplo, eu tenho aqui, vou citar o exemplo de celulares. Tenho aqui o Motorola Razr V3, por exemplo, e eu quero criar uma nova versão, sei lá, o Razr Pink ou o Razr TV, alguma coisa assim. E estaremos colocando aqui. As tags são fotos do seu projeto, ou seja, quando a gente chega a alguma versão estável ou vai lançar alguma release, a gente costuma criar uma tag e colocar aqui. E o trunk, ou tronco, é o ramo principal onde você vai estar desenvolvendo a parte principal do seu projeto. Bom, para compartilhar a gente vai precisar desse link, dessa URL, que é a URL do repositório. Vamos até o projeto. No caso aqui eu já estou com o cliente SVN instalado. É só vir na aba Team e Share Project. Vai perguntar com qual opção vamos utilizar o SVN. Bom, nosso repositório não está aqui, então a gente vai ter que criar um novo. Adicionar o URL, seu usuário e sua senha. Tem a opção de salvar para não ficar digitando toda vez. Vai validar o repositório. Pronto. Bom, aqui do jeito que está, ele vai adicionar lá no nosso repositório, na pasta trunk, o nosso projeto. E depois disso, só clicar em Finish.
Bom, isso tudo foi só para ele preparar o commit, né, que a gente vai fazer para colocar o nosso projeto lá. A gente vai ter que fazer um commit inicial. Aqui estão todos os arquivos do nosso projeto. Eu costumo não colocar a pasta .settings, porque dá muito conflito e é só configurações do seu Eclipse. Então esse .settings sai e esse sai. O .project tem que ir, né, porque são as configurações do projeto, e quando o outro membro da equipe baixar, o seu projeto já vai estar todo configurado, com as bibliotecas e tudo mais. Bom, depois disso é só colocar um comentário. É uma boa prática, sempre que for comentar alguma coisa, colocar um comentário. E é isso, pessoal. Agora nosso projeto está lá no nosso repositório. Temos aqui a URL que ele está e aqui no caso a versão dos nossos arquivos. Eles estão na versão 3. E se olharmos aqui no repositório, dá um refresh, vemos aqui que temos o SVN. Está aqui o projeto, class path, o source com aquela classe main. Bom, aqui a gente viu que acabou tendo erro, né? A gente colocou Trank, que era para colocar dentro do Trank, mas na verdade ele foi parar fora. Bom, para corrigir isso, a gente vai utilizar uma perspectiva do SVN, que é essa aqui, ó, SVN Repository Exploring. Nela a gente pode explorar o nosso repositório e corrigir eventuais erros. No caso, a gente não tem como arrastar isso daqui para cá, então a gente apaga. Só para ter certeza. Alguns alunos estavam com dúvida como eu apagava o conteúdo de um repositório, então é assim que a gente faz. Pronto, agora estamos com os repositórios da forma como a Assembler criou. A gente vem aqui no projeto, ele ainda está linkado com o repositório, mesmo tendo apagado. Vamos desconectá-lo, apagar as informações para que a gente possa reconectá-lo e fazer o mesmo processo. Que no caso, como a gente já tinha colocado, a gente pode usar apenas o que a gente já tinha informado. E aqui a gente vai selecionar em qual pasta ele será colocado. Vai ser colocado no trunk.
Pronto, da mesma forma eu vou apagar os pontos settings. E colocar um comentário. Bom, agora ele está na versão 5 lá no repositório. Vamos ver se agora está ok. E ele já não está aqui fora. E a gente vê que tem um comentário aqui dentro do trunk, que foi justamente o meu commit. Correção da parte de destino do projeto. Agora ele está no trunk, temos o nosso ponto project, class path e a nossa main. Bom, pessoal, essa aula, como era uma aula mais inicial mesmo, e na próxima eu estarei mostrando como fazer o checkout do projeto, falar sobre o Synchronize e resolução de conflitos.